Irmãos, glória a Deus, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui na igreja, chamada O Evangelho Puro e Simples. Não é o do C.S. Lewis, mas é o da Bíblia, né? O Evangelho Puro e Simples dentro do livro de Gálatas. Nós já estamos em Gálatas, já estamos numa caminhada bem longa aí, começamos em Mateus. Cada mês nós falamos de um versículo, de um livro da Bíblia. Cada semana nós pregamos um texto. E nós estamos agora, né, no mês de novembro, no livro de Gálatas. Então, o tema da minha mensagem essa noite é: o Evangelho não precisa de adição. O apóstolo Paulo escreve, né, aos Gálatas com o coração um pouco partido e com uma santa indignação, porque os irmãos ali, ali na Galácia, né, eles começaram bem, experimentaram o poder da graça de Deus, né, viram milagres, foram libertos, Deus fez grandes coisas, mas agora começou a entrar algumas coisinhas no meio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Começou a entrar alguns falsos profetas, né, que de princípio já dizia: olha, Jesus só não é suficiente, precisa de Jesus e mais alguma coisa, precisa de Jesus e mais as obras da lei, precisa de Jesus e cumprir algumas coisas da lei. Então o apóstolo Paulo ele vai entrar de uma forma bem direta, né, tratar com os irmãos ali. No versículo 8 do capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: olha, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo ele vai entrar já com os dois pés no peito da turma, né? Ele não suaviza, ele não fica com medo do irmão ficar magoado ou chateado, né? Mas ele chega e fala assim: olha, não dá para pregar outro evangelho, nós não precisamos de outro evangelho, nós precisamos do evangelho que já foi anunciado, daquele evangelho que vocês começaram a vida de vocês. Então, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro para nós que o evangelho é perfeito, o evangelho é completo, o evangelho é suficiente e não precisa de adicionar nada. Amém, irmãos? Nós não precisamos adicionar nada naquilo que Cristo fez, naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ministrou sobre nós. E de fato há muitos outros evangelhos por aí. Estava conversando com um amigo meu, né, essa semana eu chamei ele para tomar um café aqui. Acho que eu nem falei com você nessa nada. Eu chamei o Bruninho para tomar um café aqui. Tava tomando mais um café aqui com ele. E ele indo em outra igreja, né? Não é que indo em outra igreja, ele visitou algumas igrejas, ele não é crente, não conhece Jesus ainda. Ele falou assim: Flavinho, eu estou cheio de dúvida, porque as igrejas ficam mostra um Deus esquisito, Aí ele começou a falar o seguinte, só tentar resumir aqui o que ele falou. Ele falou assim: olha, as igrejas tentam mostrar que nós precisamos tanto de coisas grandes e coisas maravilhosas, o Bruno falando isso, que às vezes o próprio Deus fica de lado. Uma petição de dinheiro toda hora, fica gastando mais tempo de dinheiro do que pregando, coisa que ele percebeu, né? Eu falei assim: nós precisamos do evangelho, né? Até convidei ele para estar aqui hoje, mas como ele está trabalhando de Uber, ele falou assim: não sei se eu consigo, porque esse horário é o horário que é mais cheio para mim. Aí você vem domingo. Nossa, domingo então, que aí que é cheio mesmo. Eu falei: não, então você cria vergonha na cara e escolhe um dia, né? Conversar com ele. Ele falou: não, eu vou me ajeitar, eu vou vir na quinta. Então qualquer quinta-feira ele vem aqui. Mas nós não podemos adicionar o outro evangelho. Nós não podemos adicionar aquilo que Cristo fez, né? Então, Gálatas capítulo 1, versículo 6, vamos ler aí em nome de Jesus.
Nas outras pregações, você então não perde nenhuma, não, que você vai entender certinho o que a gente quer dizer com isso, tá? Diz assim, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí ele fala aquele versículo, né? Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por cada um dos irmãos que o Senhor trouxe até aqui esse lugar, para ouvir essa mensagem, para ouvir a mensagem do Senhor, a mensagem da palavra do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor possa derramar a tua graça, teu amor e teu favor sobre nós, possamos sair daqui cheios e com a mente aberta, com o espírito cheio daquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie para o louvor e glória do seu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, versículo 6. Vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou pela graça de Cristo. O Evangelho, a primeira coisa que nós vamos entender sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a graça de Deus e não o esforço humano. Amém? Não existe esforço humano no Evangelho de Cristo. Estou falando quanto à salvação. Na santificação, nós precisamos nos esforçar e muito. Nós lutamos todos os dias, nós temos que nos santificar, nós temos que correr atrás, né, de uma vida santa, piedosa, segundo a vontade do Senhor. Mas na salvação, na graça, né, na graça de Cristo, não tem esforço do homem. Deus, ele nos dá esse favor, esse favor imerecido, sem depender de nós. O Evangelho é isso. O Evangelho é a graça de Cristo em nós. A graça do nosso Deus é o coração desse Evangelho. É esse favor imerecido concedido por pecadores. Quando você conheceu Jesus, você estava santo, irmão? Você era perfeito? Ou o dia que você ouviu falar de Jesus, a primeira coisa que você fez foi chorar e dizer: Senhor, quão pecador eu sou. Que maravilhosa graça. Que amor que é esse que o Senhor me amou. A graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele quer trazer para nós que a salvação não vem do mérito humano, nem do nosso desempenho, mas o sacrifício perfeito de Deus. Deus entregou seu Filho, o sacrifício perfeito de Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Irmãos, se a justiça viesse da lei, se a justiça viesse das nossas obras, Cristo teria morrido inutilmente. É o que diz Gálatas capítulo 2, versículo... Tem um bicho aqui, só tirei. Gálatas capítulo 2, versículo de número 21. Quando nós tentamos adicionar algo a essa graça, a esse evangelho, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer logo no começo da sua carta aos irmãos em Gálatas. Não adicione nada na salvação. Isso nós vamos entender aqui para frente. Nós não podemos pôr nada a mais. A fé não é uma performance, não é sucesso pessoal, não é um relacionamento com Deus de autojustificação.
A fé é crer que Jesus morreu por nós e tudo bem. Quantos lembram da história do filho pródigo e do irmão mais velho? Ali está o retrato certinho da graça. O filho pródigo, ele pega as suas coisas, vai embora, gasta tudo. O irmão mais velho só está trabalhando, achando que merecia alguma coisa por causa do seu trabalho. Pai, eu te sirvo aqui há tanto tempo e você não me deu nada. Ele queria representar a força humana, o trabalho, para ele ter direito às coisas do pai. O que o pai fala para ele? Filho, isso aqui tudo é seu. Você não precisa trabalhar para ter isso aqui. Você quer entender sobre a graça de Deus, olhar para a parábola do filho pródigo, do irmão mais novo e o mais velho? É uma maravilha. É assim que é Deus. Deus os recebe. O filho pródigo que foi embora foi salvo pela graça. O mais velho queria viver sobre o seu esforço humano. Sabe? Na nossa salvação, o Evangelho nos ensina que nós devemos confiar na cruz de Cristo. E não em nós, não na nossa santidade, não nas nossas próprias obras. Irmãos, nós não podemos colocar nossas obras como meio de salvação. Nós não podemos colocar nossas obras como uma planilha. Já viu aquela planilha que você põe na nossa vida? Eu preciso orar 30 minutos por dia, aí você vai lá e marca um xizinho. Hoje eu orei 30 minutos. Eu li 5 capítulos da Bíblia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ajudei a velhinha a atravessar a rua, dei oferta, e a gente vai marcando como tarefas a ser cumpridas. Não estou falando que nós não devemos ter uma agenda de oração, não devemos ter uma agenda de leitura bíblica, não devemos ter uma agenda. Tudo isso faz parte da caminhada cristã. Ajudar os irmãos, ajudar as pessoas na rua. Não estou falando que nós não devemos fazer isso, porque senão a gente transformar a graça em graça barata. O que eu quero dizer para os irmãos e trazer essa noite é que nós não podemos fazer a planilha como justificativa de sermos salvos. A planilha não nos salva. 30 minutos orando por obrigação não nos salva. Ler a Bíblia por obrigação para ser salvo não nos salva. Dar oferta, dízimos para ser salvo, isso não nos salva. Amém? O que nos salva é a graça do Evangelho. Nós não podemos colocar nada acima disso. Eu não oro para ser amado por Deus. Eu oro porque eu sou amado por Deus. Eu não ajudo as pessoas porque eu fui salvo, para ser salvo. Eu ajudo porque eu fui salvo. Eu venho à igreja ter comunhão com os irmãos, não é porque se eu não vier na igreja domingo, eu estou em pecado. Não, é porque a vida piedosa, a vida cristã, a caminhada cristã, nos chama a uma vida de comunhão. Da comunhão, do partir do pão, das orações, da doutrina. Então é porque eu sou salvo que eu vou viver dessa forma. Não é para viver dessa forma que eu vou ser salvo. Na prática aqui, irmãos, não é o tanto que nós jejuamos, não é o tanto que a gente ora. O evangelho que o apóstolo Paulo está falando, que os irmãos estavam abandonando aqui, é aquele evangelho que é o evangelho que Cristo fez tudo por nós. Tudo que você deveria fazer para ser salvo, Cristo fez. Você não precisa fazer mais. O dia que você fizer uma coisa para ser salvo, irmãos, você está pecando e rejeitando a Cristo. Isso é muito sério. A nossa mente tem que libertar disso. A nossa mente tem que libertar de fazer as coisas para alcançar a salvação. Nós fazemos as coisas porque somos salvos. Nós evangelizamos porque nós somos salvos. É muito bicho, né, gente? Se eu for ficar tirando aqui, eu não vou vencer, não. Sabe, irmãos? As nossas disciplinas espirituais são a resposta à graça. Não um mandamento para salvação.
O que nós precisamos entender é que na graça nós vivemos por gratidão, não por culpa. Na graça nós vivemos no descanso do Senhor e não no trabalho árduo, não no esforço humano. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo falou assim: olha, admiro de você que você esteja abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir o outro evangelho. Eu dou o dízimo porque eu quero prosperar. Eu dou o dízimo porque se eu não der o dízimo eu vou para o inferno. Não é isso. Nós somos dizimistas, nós damos o dízimo porque nós amamos o Senhor e queremos manter a casa do Senhor. E acreditamos que tem bênção sobre isso. Amém ou não? Tem bênção. Tem bênção dos dízimos. Nós somos abençoados por causa disso. Então, a graça não é a recompensa do esforço. É o fim daquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez se chama graça e nos enche, e nos sacia. Segundo ponto, versículo 7, diz assim: que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Qualquer evangelho pregado que não seja o evangelho, irmão, é uma perversão do evangelho de Cristo. A palavra perversão aqui vem do perverter, que significa inverter ou distorcer completamente. Eles estão distorcendo, eles negam o evangelho abertamente, eles não negam o evangelho abertamente, mas eles estão distorcendo sutilmente. Muda um pouquinho ali, muda um pouquinho aqui. Tem igreja que tem sal grosso. Quem já viu isso? Rosa. Irmãos, o que você falou? Que isso. Vão pervertendo o evangelho de toalhinha do apóstolo, suada. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Sabe? Os falsos mestres dizem: você precisa crer em Cristo, mas você também precisa fazer alguma coisa. Você precisa colocar algo mais. Sabe? E esse mas é um problema, porque esse mas, ele perverte. Ele não é o evangelho. Ele não é a verdade. Então, o que nós precisamos entender é que mexer no evangelho, mexer na verdade, nessa clareza, nessa graça, é a mesma coisa que mexer em Cristo. Mexer no próprio Cristo. É distorcer Cristo. É trazer um Cristo desconfigurado. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Sabe, no capítulo 15 de Atos, alguns irmãos estavam falando que para ser salvo, eles precisavam de circuncidar. Passar pela circuncisão, passar pelo rito ali. E está errado. Não precisa. Por quê? Porque Cristo veio e a circuncisão que deveria ser feita é a circuncisão do quê? Do nosso coração. Sabe? É pela fé. Não é pela marca no corpo, Pai. Então é ali que nós seremos, é a fé que faz parte do evangelho de Cristo. E muitos tentam impor algo nesse outro evangelho que nem eles mesmos conseguem cumprir. Estava conversando com o Carlinhos essa semana e acaba que fica igual os fariseus. A gente quer colocar algo sobre alguém que nós mesmos não conseguimos viver. Não existe evangelho com algo mais.
Ah, mas vamos fazer, o povo gosta. Coloca a água lá na hora da oração, em frente à televisão, 2 horas da tarde, e depois você bebe essa água. Não existe, irmão. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que é somente Cristo. O Evangelho de Cristo termina em Cristo, na sua vida, na sua obra. Cristo, Deus veio na terra, habitou entre nós, morreu no seu corpo humano, foi crucificado, mas ressuscitou o terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus Pai, e ele foi justificado por Deus. Deus aceitou a sua obra, Deus aceitou o que ele fez aqui, e esse é o nosso lugar. Em Cristo nós somos salvos. Isso é o Evangelho. Em Cristo. Aí eu não preciso mais fazer aquilo, não preciso mais fazer aquilo outro. Cristo mais nada é tudo. Cristo mais alguma coisa é nada. Acabou. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos também aqui, né, nessa noite, é que nós não devemos não fazer nada. Nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós precisamos ser santos, nós precisamos amar os irmãos. Isso tudo faz parte do Evangelho. As nossas obras são obras que glorificam a Deus, a quais nós somos chamados para fazer antes da fundação dos tempos. As obras, ela faz parte da nossa caminhada cristã. Ninguém aqui está excluindo as obras, ninguém aqui está excluindo, né, o fato de ser cristão e andar de acordo com a verdade do nosso Deus. O que nós estamos excluindo é querer fazer as obras para ser salvo de cima dela. Aí é outro evangelho. Exemplos de outro evangelho. O evangelho da prosperidade. Quem conhece esse evangelho? Ele promete bênção sem arrependimento. Teve um cidadão aí agora que subiu a montanha, famoso, mas agora saiu escândalo, está traindo a esposa. Não sei se vocês sabem. Outro evangelho. Fala de Deus, mas está tocando 99% santo, mais 1% vagabundo. Coloca a faixinha de Jesus no final da Copa do Mundo, mas não glorifica a Deus. O evangelho da prosperidade, ele te promete que você vai ser salvo, ele te promete que você vai crescer, que você vai ter dinheiro, que você vai ter tudo, e que você não precisa se arrepender, não. Pode continuar a sua vida assim. Isso é evangelho, irmão? Isso não é evangelho. E as igrejas que pregam isso estão cheias, lotadas. Outro evangelho, o evangelho do sucesso pessoal, que transforma a fé em uma ferramenta de autoajuda. A fé agora virou uma ferramenta para te fazer um homem melhor, para te ensinar, ganhe dinheiro lendo a Bíblia. Tem um cara que ensina isso, os princípios da Bíblia para se tornar um milionário. E usa a Bíblia, como é que chama? Com chaves. As chaves que eles tiram da Bíblia para te fazer ganhar dinheiro. Esse é outro evangelho. Ajuda pessoal. O evangelho do comportamento, que mede a nossa santidade por nossa aparência e não pelo nosso coração. É outro evangelho. Bem vestido, bem arrumado, terno e gravata domingo, ou talvez não terno e gravata, mas perto de todo mundo, um crente santo, mas em casa bate na mulher. Mas em casa maltrata os filhos. No trabalho faz tudo de qualquer jeito. Mas perto dos irmãos é crente. Dá até medo de estar perdendo. Esse é o evangelho do comportamento, aonde as aparências são mais bonitas do que o coração. Isso é outro evangelho. O evangelho do relativismo, que troca o arrependimento por aceitar tudo. Tem nada a ver. Quem já viu isso? Ah, irmão, tem nada a ver, não. Que nós não, né? Está amarrado. O que vai mais acontecer é a gente chegando no inferno e falar assim, ah, mas não tinha nada a ver, ué.
Nós não, nós vamos para o céu em nome de Jesus. Ah, mas tinha nada a ver não, ué. O que tem a ver? Eu ir no culto domingo e ir na Arapuca na quinta? O que tem a ver? O que tem a ver eu falar que amo Cristo no domingo e rejeitá-lo na segunda? Não tem nada a ver, ué. Ah, mas só isso, pastor. Né, como diz os jovens, foi só um beijinho. Tudo começa com um beijinho. É relativismo. Relativismo. Nós precisamos viver, sabe, conforme a graça do nosso Deus. Isso não é evangelho. Qualquer coisa que coloca o homem no centro e tira Cristo é outro evangelho. Sabe? A gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque essas mensagens parecem que são tão verdadeiras, bem calibradas com um toque de unção, de manifestação, que engana. Que talvez a gente olhe e fale assim, nossa, o cara é mais crente que eu. Cara, tem que poder que esse cara carrega. Temos que tomar cuidado, irmãos. Sabe? Qualquer coisa que promete a cruz de Cristo, que promete as bênçãos do Senhor, sem obediência e sem transformação, corre. Corre. Qualquer coisa que promete para nós, né, que Jesus é o meio pelo qual nós vamos alcançar nosso sonho. Vem para a igreja que você vai ter casa, comida e roupa lavada, e dinheiro na conta. Vem para a igreja que Deus vai te dar um marido, uma mulher, uma esposa. Vem para a igreja. Vem para a igreja que Deus vai mudar seu filho no evangelho. Vem para a igreja que Deus vai mudar você e mudando você vai mudar seu filho. Como estão entendendo? Não é por causa das coisas. Jesus não é o trampolim para o nosso sucesso. Isso não é evangelho. Vem para a igreja porque o Senhor te chamou e você vai viver de acordo com a vontade do Senhor. Quando o evangelho deixa de ter a cruz, ele deixa de ter poder. O evangelho não precisa ser adaptado à cultura. A cultura precisa se curvar ao evangelho. Não vai passar uma palavra dessa Bíblia. Nada vai passar. A Bíblia é perfeita, correta. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus. Ah, mas a cultura. Hoje os jovens estão assim. Sabe, eu tenho orado esses dias e buscado ao Senhor, porque a igreja tem parado de orar. Né? A gente tem visto isso, a igreja tem parado de orar. Culto de oração é mínimo, gente. Mas nós vamos aceitar isso porque é assim? Nós vamos aceitar isso porque os tempos mudaram e o povo não tem tempo? É por causa disso. Então não vamos parar, então? Se a gente for a favor do mundo, daqui um dia nós estamos aceitando tudo na igreja. Daqui um dia nós vamos fechar os templos e vamos não ter comunhão mais e ir para a igreja virtual, onde você coloca um óculos e ali você está dentro da igreja com o seu avatar. Você pode ser o que você sempre quis ser, mas não é. Mas não é. Mentira. Isso é outro evangelho. O evangelho não se adapta ao homem. É o homem que precisa se render ao evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está começando a dizer aqui em Gálatas. É isso que o apóstolo Paulo está começando a direcionar. Terceiro e último ponto. O verdadeiro evangelho glorifica a Deus e não glorifica ao homem. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Se estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, Paulo termina essa sessão aqui com uma pergunta que revela o cerne do nosso ministério. Quem eu quero agradar como cristão? A quem eu quero agradar na minha caminhada cristã? Procuro eu agradar a homem? Procuro eu fazer
com que eu seja popular. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para nós. O evangelho nunca será popular. Por que o evangelho nunca será popular? Porque o evangelho fere o orgulho do homem. O evangelho popular, o evangelho pop, isso não é evangelho. O falso evangelho exalta o homem. Promete reconhecimento, poder, aceitação, sucesso, vida boa. O verdadeiro evangelho, ele exalta a Cristo e leva o homem ao arrependimento. E leva o homem a reconhecer que ele é um pobre de espírito, que ele é dependente de Deus. É isso que Jesus começa, diz para nós em Mateus capítulo 5, que nós precisamos desse evangelho, que nós somos dependentes, que nós somos pobres de espírito. A verdade é que não dá para agradar a todos e agradar a Deus ao mesmo tempo. Ou servimos a Deus, ou servimos a outros deuses. Sabe? Pregar o evangelho, isso aqui é para nós, nós seremos mal interpretados. Chamarão a gente de quê? De esquisito, de radical. Como é que chama aquela outra? Fundamentalista. Vai chamar a gente de qualquer coisa, irmão. Mas nós decidimos servir a Cristo e pregar o verdadeiro evangelho. Sabe o que acontece com o falso evangelho, com querer levantar homens e não Cristo? É que o altar deixou de ser altar e virou palco. É quem tem a melhor performance. É quem roda mais, é quem grita mais, é quem tem mais unção. A pregação foi boa se o pastor fez você chorar ou fez você rir. O culto foi bom se a igreja estava cheia. Se a igreja estava vazia, o culto foi ruim. Não é sobre isso, não é sobre performance, não é sobre o que nós vemos. É sobre o que Cristo fez, é sobre o que Cristo ainda está fazendo. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, ao Teu nome seja toda glória. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos andar. Nós não podemos, irmãos, servir a Deus em busca de reconhecimento. Nós não podemos. Porque Deus vê o que o público não vê. Deus vê os nossos corações, Deus sonda os nossos corações. Deus sabe qual é a intenção nossa de estar pregando. Será que nós queremos aplausos, ou nós queremos ser bem vistos, nós queremos sucesso? Não é sobre isso o evangelho. Sabe? Viva para agradar a Cristo nas simples coisas. Acordar de manhã e sem ninguém estar vendo e falar: Senhor, eu te amo. Senhor, abençoa o meu dia, esteja comigo. Ter relacionamento com Deus. Sabe? Evangelho não é entretenimento. Evangelho é transformação. Não queira o evangelho para se entreter. Queiram o evangelho para ser transformado. É isso, o evangelho puro e simples. É o que o apóstolo Paulo está começando a dizer no livro de Gálatas para nós. Teremos cheios da graça, do favor do nosso Deus. Cada um, irmão, cada um de nós devemos dizer o seguinte e pensar: a minha vida está glorificando a Deus? A minha vida glorifica a Cristo? A minha vida é uma mensagem de Cristo a quem lê, a quem vê? A minha recompensa é ouvir um dia: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Irmão, que frase maravilhosa, hein? Vai ser muito bom quando a gente ouvir isso. E vai ser muito triste quando alguns ouvirem: eu não te conheço. Acho que a pior frase que tem na Bíblia é quando alguém chegar lá no céu e Deus virar para ele e falar assim: cara, eu não te... Se está na Bíblia, vai ter. Se está na Bíblia, vai ter. Sabe por que deve ser muito triste?
porque ele poderia ter vivido no mundo, aproveitado a vida, feito bagunça, curtido. Só que ele estava dentro da igreja, disfarçado. Ele fala assim: nenhum nem outro. É a pior vida que o caboclo poderia ter. Não foi nem de Deus e nem do mundo. Que os nossos corações, que nós possamos anseiar pelo verdadeiro evangelho, a ponto de dizer assim: olha, Senhor, eu quero viver para ti. Eu quero o verdadeiro evangelho, eu quero andar dessa forma. Sabe, irmãos, o evangelho é puro, simples e poderoso. Guarde isso no seu coração. O evangelho é puro, simples e poderoso. Ele não precisa de adição, ele não precisa ser modernizado, ele não precisa ser atualizado, não precisa. Ele não precisa passar por revisão, não precisa. O evangelho transforma a vida, o evangelho transforma a nossa história, e nós temos que voltar a essa graça. Temos que voltar a essa vida que vive segundo a graça, o amor e o favor do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quantos vão eliminar da sua vida o falso evangelho? Quantos vão olhar para esse texto aqui e dizer o seguinte: olha, eu não quero abandonar a graça em Cristo na minha vida? Quantos vão viver assim, dizer assim: Deus, eu não quero me abandonar. Eu não quero abandonar a graça do Senhor por causa de outro evangelho, por causa de outra coisa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é essa mensagem dessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é bom. Santo, santo Deus. Digno de toda honra, glória, louvor e adoração. O Senhor é bom. Pai, nós oramos essa noite agradecidos pelo fato de que o Senhor nos abençoou com o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, orar pela vida dos meus irmãos, pela minha vida. Nos livra de pregar um outro evangelho. Nos livra de viver um outro evangelho de carga, de peso, ou talvez de sucesso, de holofote, de recompensas aqui na terra. Pai, que a nossa recompensa seja o Senhor. Que a nossa vida seja para agradar ao Senhor. Que antes de estar nos palcos, possamos estar nos altares. No altar do Senhor, na vontade do Senhor, na verdade do Senhor. Nos ensina a andar pela graça, nos ensina a viver e andar segundo a vontade do Senhor, na graça do Senhor. Que nossas orações, que nossas leituras bíblicas, que nossa vida piedosa não seja por meta, não seja por objetivo alcançado, mas seja por conhecer a Tua palavra, ouvir o Senhor ministrar no nosso coração, de acordo com a Tua graça, amor e favor. Pai, para viver o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, nós precisamos do Teu Espírito. Nós precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Ministra em nós, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos viver o evangelho puro e verdadeiro aqui, simples. É isso que Deus nos chamou. É aí que está a resposta do amor de Deus e do estilo de vida que nós devemos viver. Amém? Tendo as suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrados e até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.